O OGG faz transformação de dados? Sim, o Golden Gate faz transformação de dados. O Golden Gate é uma ferramenta de ETL. E eu gosto de falar muito sobre esse assunto, porque a maioria das pessoas, quando aprende e vê que o Golden Gate faz isso, elas ficam simplesmente apaixonadas pelo Golden Gate. Eu até brinco e falo que, cuidado comigo, porque todo mundo que conversa comigo sobre o Golden Gate vai gostar da ferramenta. E esse assunto, ele é um dos mais legais que eu trouxe aqui para falar para vocês. Então vamos entender um pouquinho aí como é que funciona essa transformação de dados no Golden Gate. E para a gente entender isso, eu quero recapitular algumas coisas bem rápidas para a gente entender o que tem no banco de dados. Então a gente tem a estrutura do banco, de esquemas, de tabelas. Essas tabelas, a estrutura que elas têm é de linhas e colunas, então sem novidades até aqui, tá? E como é que o Golden Gate se comporta baseado nesse cenário? A gente consegue fazer uma replicação ou até uma migração, né, em vários níveis. Então vamos usar como base a replicação, porque a gente viu que nesse momento é a replicação de dados que está em alta. Então vamos supor que eu queira replicar um banco de dados inteiro. Eu consigo configurar aquele banco de dados para replicar tudo que tem nele. Ah não, Gilson, eu não quero replicar o banco inteiro, eu só quero replicar alguns esquemas. O meu banco é grande, tem alguns teras, eu só quero o esquema A, B e C. Beleza, eu consigo configurar só aqueles esquemas, e aqueles esquemas eles têm as tabelas independentes ali. Todas as tabelas que tiver dentro daqueles esquemas eu vou replicar. Mas tem casos que eu quero ir mais além, eu não quero replicar o esquema inteiro. Eu quero escolher algumas tabelas, então eu vou lá e escolho algumas tabelas de um esquema, algumas tabelas de outro esquema e assim por diante. Eu seleciono tabelas específicas para eu fazer a minha replicação. Então olha só o que a gente já tem até agora. A gente já tem replicação em nível de banco, a gente já tem replicação em nível de esquema e a gente já tem replicação em nível de tabela. A gente consegue descer mais esse nível? Sim. Por exemplo, a gente pode fazer replicação e selecionar quais colunas de uma tabela eu quero replicar. Olha só que interessante. Então, neste exemplo, eu tenho uma tabela que tem 5 colunas. E aí vamos supor que eu quero replicar as colunas 4 e 5. Então, eu configuro no Golden Gate para replicar essas duas colunas. Mas tem um detalhe muito importante. Eu sempre, guardem bem isso. Eu sempre preciso, obrigatoriamente, levar a coluna Primary Key, tá? Então, neste cenário, como é que vai ser a captura e replicação do Golden Gate? Ele vai armazenar nos trails as colunas 1, 4 e 5. A coluna 1 porque é PK e a 4 e 5 porque foi as colunas que eu escolhi. Olha que legal. E eu posso fazer também uma outra forma. Imagina que eu tenho um cenário, principalmente os ambientes ERPs, que tem aquelas tabelas com centenas de colunas, de verdade, né? Tem ERPs que eu já trabalhei que tem mais de 300 colunas numa tabela. E aí vamos supor que nesse cenário eu tenho ali uma ou algumas colunas que eu não quero replicar. Então se eu tenho 100 colunas e eu não quero replicar uma coluna, eu não vou selecionar as 99 colunas. É mais fácil eu só excluir a que eu não quero. E eu consigo fazer isso também no Golden Gate. Eu vou lá na minha tabela e eu configuro no Golden Gate para ele excluir aquela coluna que eu não quero replicar. E um detalhe importante, eu nunca, jamais, never posso excluir a Primary Key. Eu sempre tenho que levar a PK da tabela, beleza? Não façam isso, eu já vi acontecer. Não façam isso, isso é um erro, tá? A PK, ela é a coluna mais importante que a gente tem numa tabela para o Golden Gate. E aí,
Nesse cenário, quando eu excluo ali a coluna 3, o Golden Gate vai capturar os registros daquela tabela e ele vai armazenar lá no Trail as colunas 1, 2, 4 e 5. É isso que ele vai levar para lá. Legal até aqui? Então, ó, recapitulando rapidinho. O Golden Gate replica a nível de banco, de esquema, de tabela, de coluna. E eu também consigo replicar a nível de registro. De registro, Gilson? Como que é isso? Me explica melhor. Vamos pegar um cenário aqui e imaginar que eu tenho uma tabela que eu quero configurar ela para ela replicar, por exemplo, só as colunas com o ID maior que 100. Isso significa que todo registro que foi processado naquela tabela que o ID for maior que 100, o Golden Gate vai replicar. Se tiver algum registro que o ID for menor que 100, ele não replica. E aí nesse cenário lá no Trail, ele vai levar o que? Somente as colunas que tiverem o meu filtro, a minha regra configurado para levar os registros nessa condição do ID maior que 100. E este tipo de transformação a gente tem que tomar um cuidado, porque neste caso a gente está excluindo indiretamente alguns registros da replicação. Então, consequentemente, a tabela de origem e a tabela de destino vão conter dados diferentes. Em alguns casos, isso é o que é preciso e eu já fiz muitas soluções dessa forma. E a tabela de destino, tudo bem ficar diferente, desde que a solução, né, que você projetou ali esteja adequado para isso. E tem uma outra coisa que a gente consegue fazer. Essa parte de filtros e regras tem muitas e muitas opções. Eu estou dando uma para vocês verem, que é no caso o ID maior que 100, e eu vou dar um outro exemplo, que esse exemplo eu dou no treinamento e eu falo para a galera assim, ó, este exemplo vocês nunca mais vão esquecer de como funciona a transformação de dado no Golden Gate, que é assim, ó. Imagina só que você tem uma tabela e você tem uma coluna e dentro dessa coluna tem um campo descrição. E lá dentro daquele campo descrição tem várias coisas naquele registro e tem no meio lá uma palavra chamada Palmeiras. E aí quando a gente processa esse registro dentro do Golden Gate, o Golden Gate pega a tabela, pega a coluna, entra no conteúdo daquele registro da coluna e faz o quê? Pega a palavra Palmeiras e substitui por Palmeiras não tem Mundial. E aí eu sei que os palmeirenses aí ó, já vão estar querendo me matar, né? Mas galera, é só uma brincadeira, eu dou esse exemplo porque eu sei que ó, vocês sempre vão lembrar agora deste exemplo de que o Golden Gate pode fazer transformação de dado e literalmente ele pode mudar o dado. Beleza? É isso aí. Gostaram? Deixa o like aí, beleza? Valeu!